Ô, meu professor, tudo bem? Boa noite, doutor Clélio César. Acertei? Isso mesmo. É um César. Chiesa. É um prazer estar com o senhor nesta noite e podemos aprender um pouco sobre ITBI, tá? Em nome de toda a diretoria do CREF, todos os corretores de imóveis de Mato Grosso do Sul, porque hoje nós vamos ter pessoas do interior acessando junto com a gente aqui, assistindo esse programa. Quero agradecer ao senhor por essa gentileza, tá? Agradeço também ao nosso diretor pedagógico também pelo convite que ele fez ao senhor, pela ajuda que nos deu nessa área. E o assunto hoje é bem palpitante, né? Eu acredito que o senhor vai entrar hoje numa área que nós, corretores de imóveis, estamos num momento de transição de um modelo de cobrança para outro, e eu acredito que isso aí vai fazer com que nós tenhamos hoje uma boa plateia e um pessoal super interessado, porque isso diz muito respeito ao nosso cotidiano do dia a dia. Está me ouvindo bem? Desculpa, só cortou um pouquinho que eu fui olhar só qual que era a internet que estava, mas vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo. Estou. Tá um pouco travou aqui, mas vocês estão me ouvindo? Esse horário meio já, né? Começa o pessoal usando muita internet realmente. Mas eu quero agradecer, doutor Clélio, eu não sei se o senhor ouviu a parte que toca ao senhor, por essa gentileza do senhor em poder atender aos corretores de imóveis. E para nós é um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Eu vou fazer só a apresentação do senhor, depois nós já vamos começar entrando nos assuntos que estão aí. Creio que muitos corretores estão hoje aí esperando para ver uma posição do que nós vamos conversar. Advogado especialista em direito tributário, constitucional e administrativo, Dr. Clélio Chiesa, certo? Chiesa, isso. Graduado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, no ano de 1992, mestrado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1996 e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no ano de 2000. Atuou como professor nos cursos de pós-graduação em Direito Tributário da PUC, COGEA, São Paulo, e Fundação Getúlio Vargas, São Paulo também. Atualmente é professor do Instituto Brasileiro de Direito Tributário, o IBET, e professor titular da Universidade Católica Dom Bosco. Tem experiência na área de direito, com ênfase em direito tributário, constitucional e administrativo. A palavra é sua, doutor. Bem, boa noite a todos, né? Eu quero agradecer ao honroso convite de poder estar aqui, fazer esse bate-papo com vocês hoje. Agradecer ao professor Robson, a toda a diretoria, enfim, a essa oportunidade que estou tendo aqui de estar conversando com vocês a respeito do ITBI, né? Eu aqui sempre, né? É uma área que a gente estamos apaixonados por ela, né? Então toda hora surgem novidades aí, né? E eu hoje, com relação ao ITBI, eu resolvi fazer o seguinte, claro, eu não sei se o pessoal vai ter oportunidade de fazer pergunta, então se tiverem dúvida depois também podem nos perguntar, mas eu, de qualquer forma, vou depois me colocar à disposição por esse canal ou outro, né? Com relação ao ITBI, eu resolvi fazer uma abordagem, quando me chamaram sobre essa proposta, que são dois precedentes. Um precedente do STJ, que é agora de fevereiro, e um outro precedente um pouquinho mais antigo, do Supremo Tribunal Federal, a respeito do ITBI. Tá? Esse do STJ, né, do Superior Tribunal de Justiça, é a respeito da questão da base de cálculo do ITBI. Certo? E o precedente do Supremo é a respeito da questão
da integralização. Nas hipóteses de integralização, como é que se dá a questão do ITBI, se é cobrado ou não é, se é devido, enfim, como é que está essa questão do ITBI. Tá? Eu vou falar como estava, mais ou menos, o que vinha sendo praticado, né? E o que hoje, né, nós temos de orientação e de precedentes dos tribunais superiores, né? E o que esperar disso tudo, ou seja, em termos de efeitos práticos, o que nós temos aí, como é que devemos nos comportar perante essas novas decisões, tá certo? Então eu vou começar falando dessa aí do STJ, né? A questão do ITBI, o problema da base de cálculo. Muito se discute sobre esses assuntos, se fala, mas assim, e também aqui eu não vou tratar de uma forma tão técnica, eu não vou desenvolver aqui talvez todos os fundamentos em relação a essas discussões, porque elas são mais amplas em termos de técnicos jurídicos, mas eu vou tratar ela mais de um enfoque mais prático, tá certo? Né? O que eu devo fazer, quando devo recolher, de que maneira, e o que nós temos de risco hoje, dependendo da aplicação e da interpretação que for dada, o que esperar. Então, primeiro, com relação ao ITBI, é um imposto que todos nós sabemos que a partir de 88 ele passou a ser de competência dos municípios, né? O que pode ser tributado por meio do ITBI nós sabemos, a compra e venda de imóveis e direitos a elas relativos. Isso é o que está na Constituição Federal, e a Constituição Federal não diz de forma clara quem deve pagar esse ITBI, tá certo? E o CTN veio e deu uma regulamentação a isso, ou seja, estabeleceu com relação a isso que caberia, no caso aí, pode ser tanto o transmitente como o adquirente, né? Embora a Constituição fale em transmissão, né? O momento do pagamento, em tese, a rigor, ele deveria se dar sempre após a ocorrência do fato gerador, ou seja, após a venda ser concretizada. E nós sabemos que pela lei, né, pela nossa legislação, a transferência do domínio ela se dá no momento do registro no cartório aí do registro de imóveis, né? Não no momento exato da escritura, porque a escritura não é mais do que um documento público em que se registra esse negócio, que depois é efetivado com a sua transferência junto ao cartório responsável. Mas veja, essas são discussões que não vou trazer aqui, porque nesse momento, pelo menos, elas não têm tido muito eco. Então, o que é que tem acontecido na prática em relação ao ITBI? Nós sabemos disso na grande maioria dos municípios. Quem paga é o adquirente, isso eu estou falando em questões práticas, tá? Nós sabemos, é o adquirente. E como é que é fixado o valor do ITBI? O valor do ITBI é fixado normalmente pelo município, ele tem lá parâmetros, enfim, ele tem os seus valores, às vezes de referência. Cada município acaba optando por um sistema, ou ele faz a equivalência com o valor do IPTU, e assim por diante. Então, se traz uma maneira de se chegar a esse valor da base de cálculo, no caso, né, do ITBI. Qual é o problema que nós temos em relação a isso, né? Até então, agora, no início do ano, como é que funcionava isso? É muito simples. Sem ITBI, não tem transferência. O que na prática levava a todos ou se curvar ou abrir uma discussão que levava muito tempo, né, para se levar adiante, e o negócio ficava travado. Então, na prática, acabavam se sujeitando a essa questão do valor que era definido pelo município, no caso, dos imóveis urbanos e dos imóveis rurais do mesmo modo, só que talvez por outros métodos para fim de se apontar esse valor do ITBI. Essa questão foi levada ao STJ, por quê? Porque o Código Tributário Nacional, e aí não vou discutir a questão da regulamentação, se ela está fora ou não do que a Constituição prescreve, mas assim está estabelecido no artigo 38, que deve ser o valor venal dos imóveis, ou direitos a eles relativos. Bem, o que é o valor venal? O valor venal tem várias definições sobre o que é o valor venal, mas em resumo há um certo consenso de que é o valor que se atingiria, o que seria o valor de mercado dessas transações, desses negócios.
né? O problema é que aí vem várias discussões, tá, mas o valor que está constando da escritura, o valor é menor, não foi esse o valor da operação, então sempre haviam discussões dessa ordem. E nós sabemos que, em termos práticos, na maioria dos municípios, eles ignoravam o valor que você colocava no negócio. O valor que você ia praticar e colocava na escritura é um, e o valor para a ITBI é outro, como se fossem coisas absolutamente distintas, né? Ou seja, que não havia nenhuma conexão, né? E quando, na verdade, pela lei, ou enfim, pela própria Constituição Federal, não é isso que está estabelecido. Porque, veja, se eu tenho um fato gerador, que é a compra e venda de imóveis, a base de cálculo não pode ser outra senão a estabelecida para aquele negócio. Agora, é evidente que se um determinado negócio ele estabelece um valor e aquele valor não representa o real, nós estamos aí com figuras outras que aí não é um problema da fixação da base de cálculo, são problemas relativos à omissão de valores, a diferentes estabelecidos, e isso é uma coisa que tem que ser resolvida por outro ângulo, né? Mas é certo que também outros municípios, em várias situações, o valor destoa, às vezes, muito do valor que é negociado o bem. E por várias razões. Localização, interesse, nós sabemos, particularidades daquele imóvel, né? Enfim, há várias razões. Às vezes a pessoa precisa muito de dinheiro, precisa queimar aquele imóvel, por exemplo, então ele está vendendo um valor menor. Isso acontece, isso é real e que, de fato, espelha o negócio em si que foi realizado. Muito bem. Mas isso, até essa decisão do STJ, e eu não sei como os municípios vão se comportar daqui para frente, certo é que era dessa maneira e as pessoas acabavam se sujeitando por conta de que a discussão ia levar muito tempo e outros desgastes em relação a se chegar a uma verdadeira, a se fazer ou compelir com que o município passasse a tributar sobre o valor do negócio. O que é de importante que modifica para quem está no dia a dia agora, depois dessa decisão? É que essa decisão do STJ, ela disse o seguinte, que, na verdade, aí, para quem talvez conhece um pouco mais tecnicamente, o STJ, no precedente, que nós chamamos ele de repetitivo, que é um precedente que vale para todos, ele tem, assim, então, as demandas que agora ingressarem terão que ser julgadas até mudança desse entendimento deste modo, né, que é o RESP 1.937.821 de São Paulo, né? O STJ decidiu, né, entre outras coisas, o seguinte, que na hora do lançamento do ITBI, só há duas modalidades de lançamento. Uma que é chamada o lançamento originário, tá? O lançamento por declaração ou por homologação, tá certo? O que isso significa em termos práticos? Em termos práticos, que ele terá que ser o valor que o contribuinte diz que, de fato, ocorreu, ou em outras hipóteses, onde ele apresenta qual que é o valor e o município vai conferir. Agora, e se caso existir alguma divergência em relação a isso? Ou seja, o que o município pode fazer? Pode fazer o que ele faz hoje, impedindo a transferência, que é o que acontece na prática? A resposta é negativa. Por quê? Porque nessa decisão, né, o STJ decidiu também que não se pode adotar qualquer valor de referência. Então, vai se guiar pelo princípio da boa-fé. Mais ou menos isso. Ou seja, até prova em contrário, o valor daquela operação é o que consta da escritura. O que isso é de importante, então? Que a partir de agora eu posso fazer a minha transação, a minha negociação, com base efetivamente no que diz respeito à escritura, no valor que foi estabelecido aí para o negócio, e o município não pode me impedir de transferir esse imóvel. Bom, mas e aí como é que vai ficar se o valor for diferente? Ou se o valor, digamos assim, que o município entende não é aquele que consta da escritura? Bom, o município terá que instaurar um procedimento próprio, em separado, para se discutir esse assunto da diferença de valores. E aí, é claro, nós vamos ter todo um trâmite de um processo administrativo normal e que, se não resolvido no âmbito administrativo, ele poderá ir para o judiciário
Mas uma coisa importante é que ele, então, com essa decisão, ele acaba com pelo menos, é claro, ilegalidades poderão ser cometidas, mas seguindo a orientação do STJ, não há mais como se impedir que os negócios sejam realizados, né, com base naquilo que foi fixado na escritura. Isso tem uma consequência importante. Por quê? É importante porque, de qualquer maneira, então, o município, primeiro, não vai poder mais arbitrar o valor do negócio. Ele não vai poder tomar como valor de referência o valor do IPTU. Tá? Ele terá que seguir, num primeiro momento, aquilo que o contribuinte estiver ali dizendo, ou seja, que ele está fazendo o negócio de compra e venda. Isso me parece muito importante, porque até então nós tínhamos uma outra situação. Eu não sei como será o comportamento dos municípios daqui para frente e como eles vão se reajustar em relação a essa nova orientação do STJ. Ou seja, de que agora ele terá que cobrar de acordo com o que está na escritura. Se ele quiser exigir qualquer valor diferente disso, em termos práticos, ele terá, como eu disse, que instaurar um procedimento próprio. Esse me parece que foi um avanço importante em relação ao ITBI, porque nós sempre ficávamos à mercê do que o município estava determinando. Não, esse valor é maior. Não, esse valor é menor. Enfim, menor nós acho que nunca vimos. Vimos, né? Eu acho que não, né? Bem difícil. Bem difícil. Atualmente... Olha, você está fazendo um negócio aqui, está pagando aí 2 milhões, não, mas esse não vale 2 milhões, eu vou cobrar o ITBI só sobre 1 milhão, viu? 1,5 milhão. Eu acho que isso é muito difícil acontecer, né? Exatamente. É sempre o contrário, né? Sempre o contrário, né, professor? Então, é sempre o contrário. Mas, enfim, aí, essas são as novidades que nós temos. A decisão é recente, tá? Como eu disse, para quem não conhece, essa decisão é uma decisão que foi firmada naquele regime que a gente chama de repetitivo. Significa o seguinte, que toda e qualquer decisão que nós temos daqui para frente, ou seja, necessariamente qualquer divergência em relação àquilo que está na escritura terá que ser instaurado um procedimento próprio. Tá certo? Então, essa me parece ser uma novidade grande em relação ao ITBI quanto à sua base de cálculo no caso das compras e vendas. Mas por que eu quis trazer essa questão já que nós tínhamos colocado como pauta aí do tema a ser falar hoje sobre a questão do ITBI da integralização. Depois eu vou explicar por quê. Embora aqui a decisão não trate disso, eu acredito que talvez ideia semelhante nós possamos adotar, ou seja, o raciocínio desenvolvido nesta decisão de que eventual divergência ela não pode me impedir a realização dos negócios. Ela deve, então, na verdade, criar um procedimento próprio para apurar essa diferença que nós temos ou discussões a respeito do ITBI em apartado sem impedir, digamos, que os negócios se dê a sequência normal do negócio, né? Que não é o que acontece hoje. Então, por exemplo, no caso das imunidades do ITBI, né, na integralização, se você tem uma discussão, simplesmente fica, em termos práticos, fica travado, né? Por quê? Porque você não consegue fazer as alterações necessárias, você não consegue avançar, não consegue concluir, né? Então, eu acho que essa é, sem dúvida, uma orientação aí importante. Muito bem. Em relação ao ITBI, a regra geral, como eu disse, então, ela é da incidência em toda e qualquer compra e venda de imóveis ou bens e direitos a eles relativos. Tá certo? Isso é a diretriz que está no texto constitucional. Mas nós temos uma imunidade, né? Ou seja, em outras palavras, a regra geral é de que toda vez que você tem uma movimentação de bens, deveria incidir o ITBI. Ou seja, a mudança do titular, do dono, né? Então, assim, mudou, paga ITBI. Nós temos uma situação que é conhecida, eu acho que todos aí sabem, né? Que é a questão de você pegar bens que estão
na sua pessoa física e, como a gente diria, em termos não técnicos, colocar na empresa. Então, se faz muito isso com um planejamento, se faz isso como uma organização, se faz, por várias razões, se opta por essa estratégia, né? E isso, né, de acordo com a Constituição Federal, né, eu tenho uma determinação, né, no texto constitucional de que, na hipótese, né, de você pegar seus bens que estão na pessoa física e você colocar isso na pessoa jurídica, eu tenho uma imunidade. Mas em qualquer circunstância, é isso que nós vamos ver hoje, como que isso estava sendo feito, o que decidiu o Supremo Tribunal Federal e o que esperar depois dessa decisão. Então, como que eu devo interpretar isso? Ou seja, como é que que alcance tem essa dita imunidade? Tá certo? Porque, de acordo com a Constituição Federal, no artigo 156, parágrafo 2º, aqueles que quiserem nos acompanhar aí e olhar, e no inciso 1, ele diz que não incidirá sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Tá certo? Eu vou falar para vocês como é que estava, vamos dizer assim, até essa decisão. Como é que era interpretada essa imunidade? E o que é que nós temos hoje? Então, primeiro, se dizia sempre o seguinte: se você tiver uma empresa, por exemplo, com agropecuária, ou se tiver uma empresa comercial, você integraliza um imóvel e essa empresa, a atividade preponderante dela não for a compra e venda de imóveis ou locação, digamos assim, então não incidiria o ITBI. Esse era o entendimento que nós tínhamos até então, até pouco tempo. A leitura que se fazia, de um modo geral, a orientação que nós estávamos dando era essa. Ou seja, quando você tem uma empresa que, em termos práticos, você cria e coloca para fins cujo objeto social não é locação, compra e venda de imóveis, você teria direito a fazer a migração, digamos assim, para a integralização de capital na PJ, sem pagar o ITBI. Tá? E o entendimento que nós tínhamos, e pelo menos era a leitura que se fazia do dispositivo constitucional, é que as empresas que a atividade preponderante ela fosse, por exemplo, locação, ela não teria direito a essa imunidade. Assim vinha se comportando os contribuintes e assim também era interpretado pelo município. Tá certo? Então, em termos práticos, nós sabemos assim, só para entender um pouco a importância disso. Se você hoje tem um imóvel e você aluga na pessoa física, eu vou colocar uma conta reta, sem entrar com maiores detalhes, mas pensar só no imposto de renda, você teria uma tributação, dependendo do seu imposto de renda e dependendo dos valores, poderia chegar até 27,5%. Tá? Se você pega esses mesmos imóveis, coloca numa empresa, você teria uma tributação de 11,33%, mais ou menos. Tá? Tô fazendo aproximado aqui. Tá? Isso é o resultado da final de tributação. Então, note que o simples fato de você estar desenvolvendo a mesma atividade, só que numa empresa, você teria a redução, dependendo da situação, e quase que seria um 30%, 60%, 70% a menos de tributação. O problema que nós tínhamos em relação a isso é que, como a atividade preponderante é a locação, então, o entendimento até então era que incidia o ITBI nesses casos. Tá certo? Nós tivemos um caso, né, lá em Santa Catarina, que esse é o caso que eu queria trazer para vocês e nós examinarmos juntos. Né? É um caso que começou lá no município do interior de Santa Catarina, a discussão, porque aconteceu o seguinte: o camarada pegou, ele tinha bens, ele quis entrar numa sociedade, ele fez a integralização desses bens nessa sociedade, mas acontece que, né,
os bens que ele integralizou tinham um valor maior do que o valor do capital social. Então, ele integralizou, colocou os bens na empresa, só que uma parte foi para o capital social e aquilo que excedeu, ele colocou numa conta como reserva de capital. Então, foi tudo para PJ. Então, para quem não conhece contábil, talvez os termos aí ficam, né? Mas entenda assim, tudo foi para PJ e ele pegou parte desse valor e colocou numa conta chamada reserva de capital. Muito bem. O que aconteceu nesse caso? O município, que é o município de São João Batista, lá do interior de Santa Catarina, ele veio e disse o seguinte, não, mas peraí, a imunidade no texto constitucional é para integralização de capital. Como você integralizou, pegou todos esses bens aqui, e você colocou uma parte realmente é para capital e o resto você colocou numa chamada conta de reserva, essa aqui foge à imunidade. Bom, aí vocês podem imaginar, só um segundo pegar uma água aqui, vocês podem imaginar o que aconteceu. A confusão ficou instaurada, começaram o debate no âmbito administrativo, a coisa foi para o judiciário, e aí que foi acontecendo e que essa questão foi parar no Supremo. Então, o caso, eu quero que vocês vão ver se... Vou repetir para que todos possam entender. Veja, então, o camarada lá pegou, os bens estavam na pessoa física, foi colocar na pessoa jurídica. Acontece que o montante dos bens era superior ao valor que foi integralizado a título de integralização de capital. Muito bem. Essa diferença que ele também deixou na empresa, mas com uma que ele chamou de uma... ele colocou numa conta de reserva de capital, o município veio e tributou. Disse, não, essa parte aqui que você não colocou como pagamento das suas cotas dessa empresa, o seu capital social, eu vou te tributar. Bom, essa questão foi parar lá no Supremo, e aí é o seguinte, o que aconteceu? O Supremo decidiu que sobre essa diferença incide sim o ITBI. O ITBI. Incide o ITBI. Bom, aí, veja só, mas é preciso entender isso bem, porque olha a repercussão que isso dá. Isso, então, ficou dessa forma, o Supremo decidiu que, naquele caso específico, com esse modelo que eu estou falando de integralização, caberia aí o ITBI nessa diferença. Os municípios, o que começaram a fazer? Não digo todos, mas uma boa parte, se não a sua maioria. Leram a decisão e passaram a interpretá-la do seguinte modo. Passaram a fazer a seguinte... passaram a aplicar esse dispositivo da seguinte maneira. Olha, se você fizer uma integralização de capital, você tem a imunidade na medida daquilo que você integralizou. Só que esse cálculo, essa aferição, ele foi fazer do seguinte modo. Ele começou a pegar o valor dos imóveis que foram integralizados a título de capital social e começou a fazer a avaliação do valor de mercado. E ele passou a exigir entre o valor integralizado e o valor de mercado o ITBI. Isso é o que vem acontecendo na grande maioria dos municípios aí afora. Bom, primeira coisa. Essa situação geral do que os municípios estão aplicando, ela não se identifica totalmente com a decisão dada pelo Supremo. Eu aqui não tenho espaço, não vamos discutir se, enfim, se o acerto, desacerto, e as próprias razões dessa decisão do Supremo, que nós estamos falando aqui é do RE 796.376 de Santa Catarina, tá? Que a relatoria era do ministro, foi, melhor dizendo, do ministro Marco Aurélio, mas o redator do acordo foi o ministro Alexandre de Moraes, porque a decisão do ministro Marco Aurélio era por assegurar a imunidade total e não só parcial, né? Mas venceu o voto a orientação assim adotada pelo Alexandre de Moraes de tributar a diferença. Mas por que eu digo isso, que essa é uma situação diferente? Vejam, porque uma coisa
é você fazer a integralização de capital de um imóvel para fim de aumentar o capital, enfim, constituir o capital dessa empresa, pelo valor que você atribuiu. É como uma compra e venda. Quanto que vale meu imóvel? Eu sou proprietário, eu vou colocar o preço que eu quiser. Agora, se eu vou conseguir o preço no mercado, é outra história. Mas na integralização, né, isso é uma outra conversa, mas eu, para todos os efeitos, sou dono. Se eu quiser vender um imóvel que vale 100 mil por R$ 1.000, ninguém vai poder dizer que eu estou impedido de fazer isso. Pode discutir que isso é uma doação disfarçada ou não, mas não importa, né? O certo é que eu tenho essa liberdade, e essa é uma outra discussão depois para fins tributários. Mas eu posso vender pelo preço que eu bem entender. Muito bem. Então, o que acontece na prática, nós sabemos disso, é o seguinte, que quando você vai fazer a integralização de imóveis numa PJ, você tem aquele valor que você declarou no seu imposto de renda. Se você alterar para mais esse valor, nós temos um outro problema, que você vai pagar ganho de capital. Então, você corre de um, você acaba caindo em outro. Pega no outro. Então, o que na prática se faz? Como eu tenho esse direito de fazer essa integralização pelo valor que eu entendo que é o imóvel, eu posso, assim é feito comumente, se integraliza pelo valor que está no imposto de renda. Até dá para integralizar um valor maior, dependendo do tempo e tal, analisar a tabela do imposto de renda de forma regressiva, para ver quanto que dá de aumento, no caso, se daria ganho de capital, mas isso é uma outra conversa. Vamos pensar que bateu aí 0 a 0. Então, o que se faz? Para não ter que pagar ganho de capital, se integraliza pelo valor que está no imposto de renda. Tá? Só que aí, como nós não temos um sistema que permite a atualização dos valores dos imóveis, nós sabemos disso. Então, na prática, os imóveis estão sempre em um valor diferente do que no imposto de renda, é um valor menor do que o valor de mercado, na sua grande maioria. Né? E os municípios pegaram essa onda aí dessa decisão do Supremo e disse, bom, então pronto. Agora é o seguinte, você tem direito à imunidade apenas e tão somente naquela parcela que vai para o capital social correspondente desse imóvel segundo o seu valor de mercado. Eu não sei se deu para entender, ficou muito confuso essa... Do valor de mercado, não do valor que está lá declarado, certo? Exato, certo. Isso. Então, em termos práticos, o que ele faz é o seguinte, você integralizou, vamos pensar assim, hipoteticamente, o imóvel estava no imposto de renda por 200 mil. Ele foi para a PJ por 200 mil, mas ele, na verdade, vale 1,5 milhão. O que ele faz? Ele pega 1,5 milhão menos 200 e tributa com o ITBI a diferença. Isso é o que vem acontecendo com frequência. Bom, o que nós temos aqui se nós olharmos para a decisão do Supremo Tribunal Federal? Que esse caso que eu acabei de fazer aqui a suposição, ele não tem nada a ver com o caso que foi julgado. O que foi julgado lá é outra história. Ele integralizou, no exemplo que eu dei, por 1,5 milhão. Ele colocou 200 no capital social e o restante numa conta de reserva. Então, em termos de colocar, digamos assim, no sentido amplo, não tecnicamente, ou na empresa, o imóvel não foi colocado por 200, ele foi colocado por 1,5 milhão. É que uma parte foi para o capital social e outra para uma conta de reserva. Esse é o caso que foi julgado pelo Supremo, e não o que acontece na maioria das vezes no dia a dia, que eu simplesmente faço uma migração dos meus imóveis da pessoa física para a pessoa jurídica. Só que o que nós começamos a enfrentar na prática? Toda vez que nós fazemos um planejamento sucessório, toda vez que nós fazemos um planejamento para uma reestruturação societária, onde você, talvez, pelas peculiaridades do negócio, é mais interessante desenvolver esse negócio na pessoa jurídica, nós tínhamos um problema. Por quê? Porque nós passamos a ter um problema, porque toda vez que nós vamos fazer a transferência,
inevitavelmente nós vamos nos esbarrar com essa posição dos municípios, dizendo, não, aqui não. Ó, vamos tirar essa parte, se a diferença você tem que pagar o ITBI. E às vezes não é pouco, né? Eu até estava olhando semana passada mesmo, um caso aqui estava dando 2,5 milhões só de diferença de ITBI. E a pessoa já fez a integralização. Ou seja... E o pior que isso é a parte maior, né? Exatamente. E aí é sempre, porque você pega os imóveis rurais, por exemplo, ficam na pessoa jurídica muitos anos. Aí você vai integralizar pelo valor que está no imposto de renda para não dar ganho de capital. O que vai acontecer? Você tem esse problema. É claro que lá daria, talvez, para pensar em conjugar um ajuste do valor em relação ao que a legislação permite para fins de ganho de capital, para poder subir esse valor e não ter um impacto no caso do imposto sobre o ganho de capital. Mas isso é uma outra coisa que tem que analisar caso a caso. Mas é certo o seguinte, que se você integralizou, me parece que o valor atribuído é o valor que deve ser respeitado. Por quê? Porque a imunidade ela não faz essa restrição, me parece, no texto constitucional. E nem mesmo recorrer à decisão do Supremo, dizendo, não, mas o Supremo disse que a diferença pode ser tributada. É verdade. O Supremo disse que a diferença pode ser tributada, e eu não vou entrar no mérito de discutir também, que eu acho que também andou mal nesse sentido, mas não é o caso, nós não vamos fazer essa abordagem aqui, porque eu tenho que ser prático, né? Ou seja, eu acho que aqui tem quem está mais atuando no dia a dia, quer saber como é que a coisa, a banda vai tocar. Se o judiciário vai mudar de opinião depois, lá na frente, isso são outra história lá na frente. Hoje, na prática, a maioria dos municípios, você faz a integralização, dando diferença, eles dizem, eu quero fazer a integralização, eu só autorizo a transferência mediante o pagamento. Então, esse é o primeiro óbice que você vai ter de imediato. Ou seja, você não consegue integralizar porque ele vai exigir primeiro o pagamento. E aí vem aquela discussão que eu falei logo no início. Mas qual é o momento do fato gerador? O problema é que eu acho que essa discussão, eu não sei, é outra história que também no judiciário nunca vingou muito, né? No ITBI sempre se exigiu antecipado e assim ficou. O problema está no modo e da forma como está sendo exigido esse ITBI, penso eu. Então, na prática, o que nós temos hoje em relação ao ITBI? Temos esse problema a ser resolvido. E quem ser o resultado disso aí, eu não sei o que vai dar. Então, quem fizer uma operação dessa natureza está hoje sujeito a essa tributação, provavelmente, e nós não sabemos, penso eu, qual vai ser a orientação do Supremo lá na frente. Porque eu penso que a decisão ela está limitada àquele caso nesses termos que eu coloquei. Ou seja, não para aqueles casos que simplesmente eu pego os meus imóveis e coloco na PJ. E em lugar nenhum, em momento nenhum, o Supremo decidiu que eu posso pegar o valor atribuído para fins de integralização das cotas sociais e o valor de mercado e exigir o ITBI dessa diferença. Então, eu acho que não é essa não foi a decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Isso me parece importante. E é importante para aqueles que operam nesse segmento saber que existe esse problema. Porque vocês imaginem que depois de ter feito isso, ter feito o planejamento, já ter feito a integralização, não tem reversão. O município vai poder lançar esse valor. Se ele não impediu você de fazer a transferência, e você já fez, o fato gerador já ocorreu, em tese você vai ter que pagar essa tributação, esse valor, a não ser que você vai discutir, e se prevalecer esse entendimento que eu estou colocando, e que me parece que é a melhor leitura a se fazer da própria decisão do Supremo Tribunal Federal, então é evidente que não é devido. Agora, ele será devido para aqueles que fizerem o planejamento nos termos daquele caso que foi submetido ao Supremo Tribunal Federal, onde você integraliza bens e a diferença você joga numa outra conta contábil. Porque na prática aí você integralizou parte para o capital social e parte não. E a imunidade é só para integralização de capital social, né, no caso. Bom, e aí então, esse me parece ter sido, o Supremo Tribunal acabou criando um outro problema para nós. Ou seja, esse problema
dessa discussão, dessa diferença, né, entre o valor da integralização e o valor de mercado desses bens. Bom, esse é um aspecto que me parece que, então, está aí, todos que resolverem fazer o planejamento tributário provavelmente terão terão que enfrentar isso nos municípios afora. A posição de cada município são diferentes. Alguns não permitem a transferência, outros permitem, mas lançam a diferença. A postura dos municípios, elas são diferentes. Mas esse é um desdobramento dessa decisão. O outro desdobramento, e que aí é mais benéfico para os contribuintes, né, que é uma releitura dessa imunidade do artigo 156. E eu vou explicar por quê. O ideal aqui é que nós tivéssemos a redação para que pudéssemos entender. Eu vou permitir que vou fazer a leitura aqui, porque sem, talvez, a leitura fica um pouco difícil, né, nós entendermos essa posição adotada pelo Supremo, e que a questão de que o Supremo adotou essa decisão, porque isso vem no bojo do voto do ministro Alexandre de Moraes. Ela não necessariamente não foi a que foi submetida à apreciação. O caso era um pouco diferente, como eu disse. Mas é o seguinte, voltando ao debate da questão do objeto da empresa. Então, se hoje me perguntassem, algum tempo atrás, antes da decisão do Supremo, se eu criar uma empresa, como eu disse aqui inicialmente, onde eu quero pegar meus imóveis, que eu destino para locação, e vou colocar nessa empresa e eu pago ITBI, a resposta era de pronto, paga. Por que você paga? Não, porque você paga porque o objeto dela é um objeto onde eles têm a locação. E a locação é uma exceção onde não está contemplado pela imunidade. Certo? Mas veja só. E aí nós sabemos também o que a maioria fazia, né? Mas é um problema, que aí isso não é planejamento, isso é aventura jurídica. Ele criava a empresa com objeto e depois alterava o seu objeto. Tá certo? Isso não é planejamento, volto a dizer. Isso, na verdade, é uma aventura jurídica, né? Mas veja só. Sendo assim, o que eu tenho aqui? A decisão do Supremo, ela, pelo menos o voto do ministro Alexandre, o seu entendimento, ela traz uma visão diferente, digamos assim, de que nós tínhamos até então. E explico por quê. Porque ele entendeu que, na verdade, no caso da incorporação para fins de realização de capital, não importa o objeto. Olha que coisa, vou repetir. Como assim? Mas eu sempre me disseram que se o meu objeto era compra e venda de imóveis, ou bens e direitos a ela relativo, ou locação, ou arrendamento mercantil, a minha atividade preponderante, eu não tinha direito à imunidade. É verdade. Pois, com essa decisão, a seguir essa orientação do Supremo, mudou. E o que mudou? Mudou o seguinte. Olha só. Eu vou ler, me permito ler, infelizmente, não tem outro jeito, para entender um pouquinho de onde ele tirou essa conclusão para mudar essa nossa visão que nós tínhamos até então dessa questão do objeto da empresa interferir ou não na imunidade. Vejam só. Na Constituição Federal está estabelecido que não se incidirá o ITBI, né, na transmissão de bens ou direitos, vou repetir, nós já conversamos, já até mencionei esse dispositivo, né, direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. Então, essa é a primeira determinação. Quando você vai realizar para fins de integralização, não incide o ITBI. Certo? Nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. E aí ele diz, salvo nesses casos, quando a atividade preponderante é de compra e venda de imóveis, bens ou direitos, locação de bens e imóveis ou arrendamento. Notem que o que mudou é que ele interpretou que nesses casos, são todos os casos desse dispositivo, mas somente o de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. A primeira parte, que é a integralização, ele está fora dessa restrição. Então, em termos práticos, o que eu tenho hoje?
para entender melhor. No exemplo que eu dei, eu crio a empresa destinada à locação, eu posso pegar os meus imóveis, eu posso integralizar e eu não pago ITBI. Eu posso criar uma empresa que está voltada para compra e venda de imóveis, eu posso fazer a minha integralização sem pagar o ITBI. Algo que nós não tínhamos ou não estávamos aplicando desse modo. Nós estamos com uma leitura diferente. Ou seja, nós estamos com uma leitura de que, independentemente de ser fusão, incorporação, cisão, extinção ou a incorporação, realização de capital, se a atividade preponderante ela fosse essas que eu mencionei, eu não teria direito à imunidade. Então, vejo que nessa parte, a decisão do Supremo ela é mais benéfica aos contribuintes. Em termos práticos, quem pagou ITBI nessas condições, nos últimos 5 anos, pode impedir a repetição, pode impedir a devolução desse dinheiro. Essa é uma parte boa, né? A parte boa, mas essa parte é a parte boa da decisão, né? Porque, de fato, ela é mais benéfica ao contribuinte, essa interpretação, né? Como os municípios vão enfrentar isso, não sabemos. O tempo vai nos dizer aí como que ele vai, digamos assim, acabar aplicando isso hoje no dia a dia, né? Então, vejam que essas são as novidades que nós temos, digamos assim, em relação ao ITBI, quanto à base de cálculo, né? Quanto ao modo da sua apuração e quanto à imunidade para fins de integralização de capital, né? Eu disse que aonde que nós poderíamos tentar, digamos assim, aplicar em conjunto essas duas decisões. Uma coisa é certa. Hoje é uma incógnita dizer se eu estou ou não obrigado a pagar o ITBI sobre a diferença entre o valor integralizado para fim de capital, integralização de capital, e o valor de mercado. Como eu disse, na minha visão, eu leio a decisão do Supremo e entendo que não. Mas os municípios, na sua grande maioria, não estão aplicando dessa maneira e não estão entendendo desse modo. Quem é que vai ter que novamente decidir? Em última análise, essa questão vai de novo parar no Supremo. O problema é que até lá tem um caminho longo. E até lá nós vamos estar continuando fazendo negócio, nós estamos tendo que fazer integralizações, nós estamos que os negócios continuam, não dá para parar, e nós temos aí talvez um passivo que está aí latente, que pode surgir. Agora, me parece que o que nós poderíamos talvez trabalhar em conjunto dessas duas decisões é que, de fato, essa divergência ela existe, ela está posta, mas penso eu que, por várias razões, não só por esta orientação do próprio STJ, que uma eventual divergência, no caso da compra e venda, de divergência de valores, nós teríamos que instaurar um procedimento administrativo próprio. Penso que também, no caso da integralização, se o município entender que há diferença de valores, né, da diferença de valores, e se elas existem ou não existem, vamos ter que discutir isso num processo administrativo próprio. E não impedir a transferência, no caso de implementar e autorizar a transferência no registro de imóveis a essas integralizações que vão sendo feitas, né? Porque, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nessa questão aí da integralização, como o senhor está falando, o imóvel será lançado pelo valor de mercado, essa transação ela é informada à Receita. Sim. E aí a empresa não vai ter que pagar realmente esse lucro imobiliário dessa diferença? Se existir diferença entre o que estava e o que integralizou, vai ter que pagar. Isso tem que pagar. Isso você tem que fazer de maneira espontânea. Ele não vai ter naquela, vamos dizer assim, porque se a gente esperar a Receita cobrar-nos, a cobrança é diferente da espontaneidade, certo? Então, se a pessoa fizer a integralização do capital dessa diferença,
O ideal é que ele faça o recolhimento desse lucro imobiliário. Sem dúvida. Espontaneamente. Distintas, né? Espontaneamente. Porque caso ele não faça, porque esse recolhimento do imposto, ele está sujeito àquilo que nós chamamos de lançamento por homologação. E quando é o lançamento por homologação, é o contribuinte que tem que se antecipar e pagar. Porque se ele não fizer isso, ele vai sofrer as penalidades previstas pelo sistema. Tá? Então, não tem saída. Agora, no caso dos municípios, do ITBI, o que aconteceu, digamos, para aqueles municípios que deixaram passar, assim, entre aspas, e a pessoa já fez a integralização. Agora, se ele quiser, e ele entender que ele tem direito à diferença entre o valor que foi atribuído, digamos, o valor que foi integralizado e tem diferença com o valor de mercado, ele pode, até os últimos anos, rever todas as transferências que foram feitas e exigir o ITBI. Aí, é claro, vai depender do que o judiciário vai firmar de entendimento. Não, realmente, os municípios têm o direito a fazer esse confronto ou não têm direito a fazer esse confronto. Mas, assim, essa é uma questão controvertida e que nós, digamos, não temos como afirmar categoricamente que vai dar um ou outro resultado. Eu acho que os resultados podem ser os mais variados, né, possíveis, ou seja, não sei. Depende muito do judiciário qual a leitura que ele vai fazer dessa questão. Eu, particularmente, acho que, tanto numa hipótese como noutra, como vinha decidindo o ministro Marco Aurélio, e melhor, decidiu em seu voto vencido, não caberia essa diferença, nem mesmo quando ele joga numa outra conta parte do valor desses imóveis integralizados. Mas essa é uma discussão que já está superado até que venha a ocorrer uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, já que ele decidiu em repercussão geral. Para quem não sabe, em termos práticos, quando que o Supremo ele afeta essas decisões que é permitido esse tipo de regime, ele vale para todos, não vale só para aquele caso que foi julgado. Né? Então, hoje, se o camarada integralizar e parte de jogar numa conta qualquer, me parece contábil, na empresa, ele terá que recolher o ITBI sobre essa diferença à luz dessa decisão. O que não me parece correto é que partir dessa decisão, dizer que toda vez que eu fizer uma integralização, eu tenho que ir lá verificar qual que é o valor de mercado, e aí, porque aí não tem graça, né? Porque eu vou ter que fazer o valor de mercado, ele está maior que o meu imposto de renda, eu vou ter que integralizar. Porque alguém pode estar perguntando, mas eu não posso integralizar no valor do mercado? Posso, mas provavelmente vai dar lucro imobiliário. E tendo lucro imobiliário, aí a conta vai ser pesada, provavelmente, dependendo da diferença, o valor é muito maior do que o próprio ITBI. Né? Exatamente. E aí valeria o seguinte, se fosse o recém-negociação, tipo assim, né? Aí talvez vale a pena a pessoa fazer, mas caso contrário, realmente a situação é complicada, porque o que o senhor está falando é uma coisa que a pessoa muitas vezes não vai atentar para isso, né? Vamos dizer, a prefeitura recebe a parte dela, tranquilo, não tem problema nenhum, só que você está devendo lá para o leão, que é pior aí. Você está trocando um leão por outro, viu? Mas você trocou um leãozinho por um Você está trocando um gatinho por um leão. Deixa eu falar uma coisa, doutor. Nós temos quantos minutos? 3 minutos. Tá? Esse assunto é um assunto que eu acho que a gente vai ter que voltar a falar de novo, porque eu ia cutucar um pouco o senhor naquele outro assunto do tribunal agora, mas nós não vamos ter tempo. Tá? Eu quero aproveitar e eu vou fazer só o agradecimento e vou deixar esse tempo para o senhor poder fazer suas despedidas e a sua conclusão também. Tá? Em nome do CRES 14ª Região do Mato Grosso do Sul e toda a diretoria, quero agradecer a sua gentileza de poder nos atender. Espero podermos fazer uma nova live e vamos falar muito mais daquele outro assunto, porque aquele outro assunto, tá? Ele está deixando muita gente de cabelo em pé. Então, fique à vontade agora, senhor, muito obrigado, tá? Receba nossos parabéns, o senhor falou muito bem, tá? E vamos ter uma oportunidade de conversarmos mais.
Bem, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu sei que é difícil, é uma novidade aqui, eu não estou muito acostumado com as lives também, porque sempre né, eu tenho um apoio ali da legislação mostrando, e aqui nós não conseguimos. Muitas vezes é difícil para quem está nos ouvindo, né? E principalmente nesse caso, em que eu tenho uma divergência de interpretação, né? Que é um problema de leitura mesmo desse dispositivo. Talvez um pouco mais difícil, mas espero ter atendido minimamente aí o pessoal, pelo menos dado notícia. Eu acho que se não entenderam o todo, mas pelo menos assim, sabem que existe esse problema e vamos tentar ficar atentos, porque ele pode representar um valor muito significativo, né? Tanto por parte do lucro imobiliário, quanto a questão do ITBI. Eu acho que cortou o som do senhor. Cortou? Será? Ó, deve cair o nosso. Quero agradecer também aos corretores de imóveis que participaram. Nós tínhamos perguntas, mas não vai ser possível dessa vez. Tá? Um grande abraço, uma boa noite, doutor. Obrigado mais uma vez. Tá? Estamos juntos aí. Se o senhor precisar do CRES 14ª região, estamos à disposição. E vamos fazer um novo contato para a gente poder dar mais um bate-bola sobre esse assunto. Tá? Um grande abraço a todos. E obrigado a todos que participaram aí. Nós tivemos a participação que a gente conseguiu contar aqui, mais de 117 corretores. Estava ótimo para o dia, mas... Tá? Um grande abraço. Obrigado mais uma vez e conte conosco. Obrigado. Eu do mesmo modo aqui. Que eu puder. Vai estar gravado e quem quiser acessar depois...